Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui o professor de filosofia André Bonfim, a quem eu agradeço ter aceitado o nosso convite, professor. Vem falar sobre Hegel e Feuerbach. Quanto é importante discutir esses dois autores do século XVIII, né, do século XIX, e você traduzir isso para a sociedade. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer tratar desses temas. Primeiramente, a gente tem que entender que são dois autores que não são datados. Normalmente, quando a gente pensa em filosofia, a gente pensa em autores mortos e, portanto, autores que só vão ser entendidos à luz de seu contexto, do seu tempo. Só que a gente tem que lembrar também que a filosofia, quando ela surge, ela tem pretensões de universalidade. Ela tem pretensões de não estar focada apenas naquele momento, aquele contexto. Nesse sentido, a gente pode entender que qualquer autor, por ser clássico, e a gente lembra sempre de um autor contemporâneo, num texto que ele faz uma pergunta: por que ler os clássicos, né? E, no caso, por que ler os filósofos clássicos? Primeiro, porque eles são clássicos. Eles não estão, o seu nome não está marcado na história em vão. Não foi apenas um grupo de historiadores e disse: esses aí são clássicos. Não, eles são clássicos porque eles têm algo além do que o seu próprio contexto. Nesse sentido, ler a nossa sociedade, ler o mundo atual por Hegel, por Feuerbach, ou pelo autor que os une, no caso na proposta do minicurso, que seria um grande autor do século XVII, falecido muito cedo, morreu muito cedo, aos 44 anos, que é o Spinoza, traz alguns elementos para a gente, de maneira geral, refletir tanto o papel da filosofia, portanto, do filósofo, do intelectual, de maneira geral, quanto das próprias intenções que a própria sociedade está trazendo, né? A gente vive em uma série de questões que muitas vezes ficam apenas na superfície, né? A gente vive apenas na aparência, né? Aquilo que o Platão colocou como na caverna, né? E Hegel e Feuerbach vão ser autores, lendo Spinoza, são autores muito polêmicos. A primeira coisa que a gente entende, né, no primeiro ponto de vista, é o fato de eles serem polêmicos, tanto do ponto de vista acadêmico. Eles são autores relativamente difíceis. Você dizer que um belo dia, num sábado ou no domingo, você vai ler A Ciência da Lógica de Hegel, algum amigo pode perguntar se você está maluco, ou se levou um fora, ou se não tem mais nada para fazer, principalmente numa cidade bonita como a Maceió. Mas ler Hegel, por exemplo, e Feuerbach, entender que são autores polêmicos, academicamente, mas também socialmente falando. Hegel tem uma expressão belíssima, que é dizer que o filósofo, o principal tópico do filósofo é ser aquele que tem a capacidade de captar o que ele chama do Zeitgeist, né? Em alemão seria Zeit, né? O tempo e o espírito do tempo, né? Refletir sobre os principais tópicos da própria sociedade, né? Aquilo que o Leminski, o grande poeta Leminski, lendo Mayakovsky, diz que o poeta é a antena da raça, né? O filósofo, ele também tem essa intenção de ser. Da mesma forma, o Feuerbach. Ambos são autores difíceis, ambos são autores polêmicos, mas ambos são autores muito encantadores. Na medida em que você mergulha, você observa que a sua capacidade de refletir sobre o próprio mundo, ela muda consideravelmente, né? A gente não diz isso de maneira clichê, pensando em termos de autoajuda, mas em termos eficazes mesmo. Na medida em que você lê Hegel, por exemplo, a partir da uma compreensão dialética e que vê que a realidade ela se dá de maneira processual, que ela, portanto, sendo processual, ela é complexa, e, portanto, eu só posso compreender a parte entendendo o todo. Eu só posso ler Brasil 2017, situação política e etc, etc, tendo uma visão do todo, tendo uma visão da história brasileira, tendo uma visão da economia brasileira, dos seus principais problemas, estigmas e etc. E o Spinoza é um autor muito, vou usar essa expressão, ele é eficaz para entender esses problemas todos que nós estamos vivendo,
né? Por que não, então, ler a nossa realidade, ler o mundo, por mais abrangente que isso pareça soar, sobre o olhar desses grandes autores? Pode-se dizer que a contribuição que esses 3 autores deram, principalmente influenciando outros autores, Sim. mexeu completamente no que pensamos, como pensamos a sociedade. Exemplo, quando você abre um jornal, quando você assiste uma matéria, quando você estuda numa faculdade, a tua construção de ser foi influenciada por esses 3 homens? Sim, eu comecei a ler alguma coisa de Spinoza no meu 3º semestre da faculdade. Eu tive um professor que lançou uma bolsa de pesquisa sobre o racionalismo do século XVII. E aí, o racionalismo do século XVII é Spinoza, Descartes, que vem primeiro, é o que influencia propriamente Spinoza, e Leibniz. E eu tive essa oportunidade durante um ano de estudar a obra principal dele. Isso eu, jovem estudante, lá com meus 19, 20 anos. A primeira leitura, não entendi patavinas, né, porque é um autor difícil. Se você abre livros de filosofia, como, por exemplo, A República de Platão ou A Crítica da Razão Pura do Kant, só para citar autores desse calibre, e você abre um livro de Spinoza, como, por exemplo, A Ética, você leva um susto, porque ele começa com definições, tem proposições, colorários, escólios, demonstrações. Aí você coloca a mão na cabeça, o que é isso? Não é geometria? Geometria não são os geômetras que fazem isso, não são os matemáticos. Aí você começa a mergulhar um pouquinho, aí verifica sim que ele tem uma influência da geometria, assim como diversos autores do seu contexto ali no século XVI, no século XVII, que entendiam que uma teoria, para ela ser dada enquanto tal, para ela receber um nome de teoria, para ela ser dada como verossímil e verdadeira, ela precisa de dados, ela precisa ser, de maneira geral, comprovada, entre aspas. Isso eu falo meio com algumas vírgulas, porque o racionalista ele meio que se contrapõe ao empirista. De toda forma, porque o empirista ele precisa de dados o tempo todo, de informações para comprovação. O racionalista, por essa influência da própria matemática, talvez eu não preciso necessariamente de dados tais como um empirista necessita. Então, nesse contexto, eu comecei a ler o autor, levei esse primeiro susto, principalmente pela guinada que ele dá, pela sua biografia. Enquanto professora de filosofia, às vezes nós dizemos assim para os nossos alunos, olha, não se preocupem tanto com as motivações do autor, no sentido de que isso se tornaria a reflexão filosófica muito subjetiva, muito própria, apenas da cabecinha do autor. Só que isso, às vezes eu faço algumas vírgulas, porque a vida e a obra do Spinoza são completamente a mesma coisa, são próximas. Spinoza é um autor que aos 23 anos, ele é excomungado da comunidade judaica. Há um texto que hoje nós temos largo acesso na internet, onde são apresentadas as palavras da excomunhão. Quando eu li aquilo, lá com meus 19, 20 anos, eu lembro de ficar bastante arrepiado, de ficar muito assustado com aquele tipo de execução sumária. As palavras talvez sejam bem essas mesmo. É um tipo de execução, de retirar o indivíduo pelas suas pretensões teóricas, pelas suas aspirações, mais diversas que sejam, mais heterogêneas que sejam. Porque consideravam perigosas? Porque eram perigosas. No caso, mais uma vez, a gente entra naquela coisa do filósofo ser meio que um perigo para a sociedade. A gente vai lembrar, não apenas aqui no Brasil, de situações como essa, como no contexto da ditadura militar, uma das primeiras atividades foi extirpar filosofia, sociologia, né? Mas por conta desse perigo. Hoje há uma certa argumentação muito frágil estruturalmente e argumentativamente que diz que a filosofia e a sociologia, de maneira geral, são desnecessárias porque, em última instância, elas servem a algumas camadas políticas, ou, em palavras mais específicas, elas seriam doutrinárias. No final das contas, o professor de filosofia ele está ali apenas para doutrinar
o aluno, o que é uma grande burrice, porque se você for lá em Platão, a grande questão que Platão tratava lá no início da filosofia era justamente dessa possibilidade do professor ser um doutrinador. Platão vai fazer uma crítica enorme aos professores da sua época, que eram os sofistas. Inclusive hoje, em termos políticos, a gente fala de sofismas, né? Fulano utiliza de sofismas, porque vem justamente disso. Que eram basicamente esses sofistas, esses primeiros professores, eles eram doutrinadores. Eles se preocupavam se existiam ali fundamentos, se o arcabouço argumentativo ele está bem estruturado, se ele tem elementos que casam propriamente. A verdade era que pouco importava muitas vezes, né? Como? A verdade pouco importava. A verdade era ela sequer era colocada em questão, porque para eles a verdade nada mais era do que uma palavra. Não era um conceito. E isso em filosofia é muito interessante da gente visualizar. A verdade em filosofia ela pode ser tratada enquanto uma palavra, mas ela é muito mais tratada do ponto de vista conceitual. Mas eu digo, até nesse ponto, professor, me permita, porque no momento em que se discute tanto no Brasil, uma escola que retira a filosofia como algo obrigatório, sim. E você vê no mundo situações como termos escolhidos como pós-verdade. Uhum. Então, tipo, e não precisa ir tão longe, basta você entrar na internet e você vê que os comentários de algumas notícias, a verdade é o que menos importa. A verdade é o que menos importa, exatamente. Como contextualizar diante disso? Mais uma vez, primeiro, nós vivemos num contexto onde precisamos cada vez mais, sim, e várias outras vezes de filosofia. E de lógica, principalmente. A lógica, como a gente conhece hoje, a gente utiliza a expressão lógica de maneira muito frágil, né? Muito líquida, para usar a expressão do autor que faleceu recentemente, o polonês, né? O sociólogo polonês, o Bauman. A gente usa de maneira muito líquida. Só que a lógica, em filosofia, ela é muito preciosa. Ela tem um cuidado, o filósofo ele tem que ter um cuidado grande, um cuidado grande com a estruturação argumentativa. Em sala de aula, por exemplo, no ensino médio, o professor de filosofia, ele o tempo todo levanta uma bandeira. Essa bandeira não é de forma alguma doutrinária. A bandeira é a seguinte: o aluno, ele tem que ter, sim, uma visão crítica da sociedade, e crítica não é apenas no sentido negativo. Crítica em filosofia é um conceito muito específico que diz verificar as condições de execução de ação, as condições de execução de teorias, as condições gerais onde elas estão inseridas. Então, o aluno ele tem que adotar essa postura crítica, ou seja, de ampliar uma certa visão, intercalando conceitos de diversas áreas. No entanto, o principal ponto não é apenas identificar, descrever. Descrever é fácil. Você abre lá um Google da vida, você abre alguns livros, etc. Você consegue descrever tal qual um catálogo de ideias. Só que isso ainda não chega nem perto, 10% do que é o trabalho do filósofo. O trabalho do professor de filosofia, no caso do ensino médio, que ia ser retirado, é verificar o modo como o aluno desenvolve essa argumentação. Nesse sentido, eu posso ser muito bem um professor de filosofia com inspirações políticas X, com inspirações religiosas Y. No entanto, no momento da sala de aula, o que está lá presente, embora eu seja um ser humano que participe da sociedade e que viva a mesma, eu não coloco essas determinações à frente, o que seria uma doutrinação. Né? O que se deve se colocar e aí eu sempre lembro bastante do filósofo em xeque, que é o Spinoza. A filosofia é um trabalho da liberdade, mas a liberdade é argumentativa. Ela é uma liberdade sob determinadas condições. Você não vai apenas dizer, esta é a minha opinião e aceite. Bom, isso é muito fácil. Por lei, né, na Constituição está lá assegurado. Todos devemos ter direito à nossa liberdade de expressão. Né? Você é da imprensa e sabe muito bem disso. Mas sem a necessidade de fatos alternativos, como sem disse a necessidade de fatos alternativos. A porta-voz do Trump lá. Ou apelar para pós-verdades. Para pós-verdade. A gente vai para um breve intervalo. Voltamos já com mais ponto de vista, que hoje tem aqui o professor André Bonfim. Voltamos.